aqueles que nos assistem pela internet, boa noite também, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Como Marisa fala, são assuntos que a gente precisa de vez em quando estar lembrando, porque no nosso dia a dia, às vezes nós deixamos passar um relacionamento de amor, de amizade, vamos esquecendo isso com esta era de pressa, de tecnologia. E a gente vai analisar exatamente esses dois lados da questão. Algumas fontes que nós consultamos e o objetivo, como eu já falei um pouquinho, são as relações que nos mantêm felizes. Essas relações que não precisam ser de homem e mulher, mas de amigos, de filhos, de pais, de mães, principalmente, que comemoramos domingo, né? O dia delas. Vamos falar um pouco sobre as amizades tóxicas, aquelas amizades que fazem com que os relacionamentos não sejam bons. E alguns hábitos que nós vamos adquirindo com o tempo e que precisamos rever para que nós não continuemos batendo na mesma tecla. Tem uma grande pergunta que nós sempre fazemos, toda a humanidade desde que existe: qual o segredo da felicidade? E a Universidade de Harvard realizou uma das pesquisas mais longas de todos os tempos, que durou 75 anos. Alguns que começaram a pesquisa já nem estavam mais. E envolveu 724 pessoas nessa pesquisa. Conclusão: algo que surpreendeu os próprios cientistas. As boas relações que temos na vida é que nos mantêm mais felizes e saudáveis. Olha que interessante. As boas relações. Porque eles perguntaram tudo. Perguntaram para os jovens, para os idosos, para todo tipo de pessoa, se não era o dinheiro. Os questionários eram imensos. E depois que eles fecharam a pesquisa, o resultado foi esse. As relações que temos na vida. E é isso que nos faz felizes realmente. Por quê? Porque nós sabemos que ninguém vive sozinho, não é? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Homem algum é uma ilha, não é? A não ser aqueles que se dedicam exclusivamente para viver ermitões, isolados, etc., que se encontram nesse outro patamar, vamos dizer assim. Mas nós precisamos disso, nós não podemos viver isolados, nós não somos realmente uma ilha para vivermos isolados. E é, portanto, do convívio humano que nascem as grandes alegrias. É lógico, é desse convívio com amigos, com família, com filhos, etc., que nós temos renovado dentro de nós essa felicidade. Quando nasce alguém novo na família, né, os avós, então nós ficamos totalmente bobos. E essa relação é que vai nos mantendo felizes, vai nos dando força para continuar. Mas, como eu dizia aí, que é do convívio humano que nascem as grandes alegrias, mas também os maiores sofrimentos. É claro que vão ser também os maiores sofrimentos, né? Porque às vezes a gente se dedica para uma determinada amizade e depois nos decepcionamos. Às vezes até mesmo no casamento, quantas vezes nós sofremos por isso. E então esses relacionamentos são passíveis, sim, de terem atritos, mas nós temos que tentar superá-los da melhor maneira, pelo bem de todos, daqueles que estão participando desse laço de amizade. Portanto, depende muito do tipo de pessoa e do relacionamento que se mantém com ela. Porque quando nós olhamos
para trás, fazendo um balanço de nossas vidas, nossas melhores lembranças apenas se tornaram especiais porque foram vividas ao lado de uma pessoa querida. Essa frase é muito importante, não é? Daí hoje nós temos a tecnologia moderna, mas mais para trás as fotografias que nós ainda temos, aquelas famílias mais que têm avós ainda vivos, que guardam aquelas fotografias já um pouco amareladas, não é? E aquilo nos trazem, essas fotografias nos trazem grandes recordações. Nós olhamos lá e lá estão as lembranças vivas que nós vivemos de prazer, de felicidade ao longo da nossa existência. Por mais que muitas vezes possa ser mais curta, outras mais longas, mas nós temos sim essas lembranças gravadas nas nossas mentes. Então sempre, essas lembranças se tornaram especiais porque foram vividas ao lado de uma pessoa querida. Nós não conseguimos fazer sozinhos, não conseguimos ser, melhor dizendo, sozinhos, felizes, sem compartilhar. Esse compartilhamento é muito importante exatamente para esse bem-estar da nossa vida. Portanto, são as pessoas que convivem conosco e que fazem parte da nossa intimidade que criam os nossos momentos memoráveis, tornando o nosso dia a dia mais leve. São também as pessoas e o tipo de relação que mantemos com elas, e esses são os únicos motivos que podem tornar a nossa vida plena. Atualmente, como nós falamos no início, todos vivem super ocupados. As pessoas estão tão empenhadas em viver a própria vida que acabam totalmente desconectadas das outras, mesmo daquelas que lhes são mais próximas e com quem convivem. Mesmo daquelas que lhes são mais próximas e com quem convives. Nós estamos nos desconectando, porque nós estamos nos conectando. Olha o paradoxo, não é? Nós nos desconectamos desse relacionamento olho no olho, desse contato, desse abraço, de uma palavra de carinho, do amor. Eu te amo. Quantas vezes nós deixamos de falar isso? Às vezes vem na garganta e é muito importante nós falarmos isso. Não é só para o casal, para o marido e mulher, para o namorado e namorada, não. Seja para um amigo, para qualquer outra pessoa. Eu te amo. É muito difícil. Então nós estamos nos conectando demais através das redes, mas quando chega aquele momento exato de nós nos conhecermos realmente, quando chega a hora do olho no olho, é aí que nós precisamos nos conectar. Porque pela internet nós temos milhões de pessoas, as redes estão lotadas e nós vivemos nesse dia a dia conectado com essa realidade e vamos nos desconectando desse lado humano do ser. Chegamos em casa, já pegando o iPad, o computador ou o telefone, todo mundo, a gente olhando assim, impressionante. Eu analiso muito isso. Todo mundo direto ligado nos seus telefones. Aqui, as maiores consequências dos acidentes na 95 nada mais são do que os telefones. Infelizmente, o pensamento americano é que você é responsável pelo aquilo que você faz, mas o outro não é culpado lá, e você está provocando, muitas vezes, morte. O Brasil está bem avançado nisso, e o Brasil já conseguiu proibir o telefone quando você está dirigindo. Pois bem, com isso nós perdemos a oportunidade de experimentar um relacionamento que toque o nosso coração. Que nós sintamos eternamente gratos simplesmente pela presença de uma determinada pessoa em nossa vida. Por isso é muito importante nós sabermos escolher. E isso vai nos fazer mais felizes.
Em um relacionamento de qualidade, nós nos sentimos apoiados, um apoia o outro. Nos sentimos inspirados e desafiados a dar o melhor de nós mesmos. Em geral, tentamos nos relacionar com pessoas positivas, a fim de construirmos uma relação mais profunda e que envolva uma troca saudável de sentimentos. Esse é o ideal. Mas é difícil, não vai estar escrito na testa. Nós mantermos uma troca saudável de sentimentos. Nós encontramos uma pessoa, um amigo, um namorado, nos casamos, mas não conhecemos totalmente o outro. Só a convivência e um relacionamento de qualidade, sincero, é que vai sim nos fazer, não só a nós, mas como o outro também se moldar a esse relacionamento saudável. Porém, muitas vezes ocorre o contrário. Quantas vezes nos sentimos exaustos após uma conversa com determinada pessoa? Nós estamos conversando com alguém, vamos nos sentindo exaustos. Quantas vezes ficamos repentinamente deprimidos, tristes ou irritados após o contato com alguém? Acho que nós todos já vivenciamos isso. E a pergunta é, por que isso acontece? Porque muitas pessoas roubam energia em um processo não consciente. Muitos que estão aqui assistindo ao nosso trabalho com os chakras e lembram da aura, né? Onde nós, ao longo do nosso dia, nós flutuamos. O nosso pensamento ele não é estanque, ele varia o tempo todo. Então, durante o dia todo, nós vamos ter variações de pensamentos. Vamos encontrar fatos, vamos encontrar questões que vão nos fazer com que o nosso pensamento oscile. Portanto, quando nós temos esse contato com certas pessoas, inconscientemente, essas pessoas estão tirando energia do nosso corpo ou colocando uma energia negativa. Eu lembro de um fato que não é só entre as pessoas. Nós temos uma amiga boa, não tem nenhum lado que a gente diga, essa pessoa é ruim, pensa ruim. Não, não é assim. E nós tínhamos eu tinha um tomateiro desses tomatezinhos de cereja. E ela chega um dia e o tomateiro ficava assim um pouquinho fora, perto da cozinha. Não sei por que motivo nós fomos lá para a cozinha e ela abriu e ela olhou o pé de tomate lá, lindo, lotado de tomate e tal. E ela disse, mas que lindo esse tomate. Ela se admirou demais do pé de tomate. Eu digo, você pode até levar alguns, porque dá tanto que dá para levar. Olha, quando chegou de manhã, que eu abri a porta da cozinha, que eu fui olhar o tomateiro. É aquilo que nós dizemos, né? O olhar de seca-pimenteira, né? Que é o mais perigoso. É inconsciente, é algo que nós não sabemos lidar, porque nós ainda não chegamos a esse domínio da energia no nosso corpo. Por quê? Porque isso depende da mente. É a nossa mente que controla essa energia. Mas nós não temos esse domínio ainda. Nós ainda estamos evoluindo para chegarmos lá. Então, o que uma pessoa sente ao se aproximar de outra é o tipo de energia que a caracteriza. Portanto, quando nós nos aproximamos de alguém e nós sentimos aquele impacto, é a energia daquela outra pessoa que está influenciando a nossa. É um choque de energia. Por quê? Porque a gente muitas vezes que não
não lida com esse estudo, né? A gente pensa que o fato de alguém roubar, sugar ou vampirizar nossa energia não é comum, mas é sim, é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu coloquei até esse quadrozinho aí, né? Eu lembro sempre, olhando esse quadrozinho, eu lembro do filme, eu acho que muitos de vocês assistiram, O Piloto Fugiu, o 1, aquela pessoa que sentou no lado dela e ela começou a falar só coisas negativas, que quando ela olhou para a passageira do lado, estava só caveira. Aquilo, não sei, vocês não lembram desse filme? Alguns assistiram, né? Eu acho que alguns assistiram esse filme. E ela estava só osso. E eles mostram muito bem isso no filme. O fato de que alguém com esse potencial todo vai desgastando, vai tirando energia que o outro fica acabado. Claro que foi uma força de imagem que eles mostraram, mas exatamente é isso que acontece. E é um pouco disso que nós vamos analisar. Eu não posso ir muito longe, porque tem tantos fatos que daria aqui umas 2 horas de conversa. Por quê? Porque nós estamos sempre trocando energia com outras pessoas. Isso é uma constante. Sempre nós estamos trocando energia com outra pessoa. Sejam aquelas que vivem em nossa casa, no trabalho, ou que conhecemos em locais públicos, isso influenciará o campo energético de ambos. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que nós somos energia. Muitas vezes nós saímos 6 da manhã, 7, passamos um dia trabalhando, entramos em contato com dezenas de pessoas, centenas, e voltamos para nossa casa extremamente carregados, vamos usar o termo, dessas energias que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E aí o que nós fazemos? Nós nos sentamos no sofá, a primeira pergunta que é feita, nós respondemos logo de modo grosseiro. Se a mulher pergunta se a gente já quer jantar, ou qualquer outra pergunta, já irrita, e não demora, está todo mundo irritado. Por quê? Porque nós viemos sobrecarregados dessas energias. Nós não sabemos, é algo inconsciente. Então é importante que ao chegarmos em casa, depois de um dia extenso de trabalho, a gente passe direto para o banheiro. É muito importante. Passe direto para o banheiro, depois eu volto. E ao deixar o chuveiro jogar uma boa ducha na cabeça, você vai imaginando que você está se reenergizando, que você está eliminando todo aquela energia negativa de que você adquiriu durante o dia. Você vai ver que quando você sai do banheiro, o pensamento já é outro. Isso é muito importante para o relacionamento que nós falamos no início, para manter esse bom relacionamento. Isso não é novidade, não sou eu que estou falando isso. Divaldo sempre fala na palestra dele exatamente isto. Vá para o chuveiro, ele usa muito isto. Vá para o chuveiro, tome um banho relaxante, com calma. Não aquele banho rápido, agoniado, que você já quer fazer outra coisa, já está pensando lá adiante em assistir o jogo da quarta. É muito importante, porque isso vai fazer com que o ambiente se torne mais leve. Vamos falar um pouquinho, eu resumi bastante, desses tipos mais comuns que existem no dia a dia. Quem sabe nós até somos um desse tipo. Tem um quadro que é bastante extenso, eu não vou falar de tudo, mas tem o reclamão, tem o fofoqueiro, tem o atrasado, o grosseiro, o folgado,
aquele que é cri-cri, o mal-humorado, o mentiroso, o livro aberto. E aí vai, eu trouxe só este, mas tem outro quadro. O livro aberto, aquele que você nem bem conhece, você chegou, tudo bem, olha, a minha vida é assim, assim, assado, cozido, já faz um relato geral de tudo que está se passando. Porque muitas vezes essas pessoas também estão com problemas psicológicos que nós temos que dar um certo desconto. A pessoa é do jeito que está sendo nesse momento, porque pode estar em depressão, pode estar numa ansiedade e ter uma vontade de falar. Então tem pessoas que às vezes não têm com quem falar. Então, a primeira oportunidade que acontece, a pessoa logo desaba tudo. Aí você já sabe, data do nascimento, quando casou, com quem casou, quando morreu, etc. Vamos sabendo de tudo, não é? Então nós temos que sempre dar um desconto. E vamos analisar, sem muita profundidade, alguns desses fatos, dessas personalidades, melhor dizendo. Um deles é o acusador. Normalmente ele culpa os outros pelo que está acontecendo com ele. Não adianta, se acontecer um fato qualquer, ele não é nunca o culpado. Quem é o culpado é sempre o outro. Ele sempre vai estar acusando. Portanto, nós nunca devemos julgar ninguém pelaquilo que nós ouvimos dizer. Nunca. Vamos olhar também o outro lado da história. Isso é muito importante. Aqui o segundo personagem é o reclamão. Muitos de nós assistimos esse cartoon, eu não sei, não passa mais agora, mas passava bastante, eu assistia, eu gostava. Tinha esta hiena, que representava exatamente este lado negativo dessa pessoa. Ela dizia, ó céus, ó vida, ó azar, ela repetia isso em várias cenas. Eu sei que não vai dar certo. Quer dizer, de cara já, ela já está com um negativismo imenso. E ela ficava repetindo isso no desenho. E é muito importante nós termos atenção para isto. Porque é aquela pessoa que se lamenta o tempo todo. O tempo todo. Não adianta você perguntar como está. Tem um filme do Jerry Lewis, não sei se vocês, muitos não assistem também, muito importante, aquele é um filme que ele quer ser médico. E ele tinha várias fobias, porque tudo que os doentes tinham, ele passava a ter. Então ele nunca poderia ser médico, porque se o doente ele chegava com uma... Como vai a senhora? Ele estava no hospital, já estagiando, chegava... minha dor de cabeça e tal, e ele já saía de lá. Meu Deus, e a outra era uma senhora que falava bastante da vesícula dela. E ela dizia que a vesícula dela pingava, 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 e ele ficava com aquele barulho da vesícula pingando. E chega no final, depois ele se recompõe, etc., se recupera e se torna médico. Mas é exatamente isso que nós temos que analisar, né? É aquela pessoa que vive reclamando. Nada, o sol pode estar brilhando como for. Não, mas olha, mais tarde vai cair um temporal que sai de baixo, né? E a gente tem que estar atento para isso, porque às vezes nós também passamos a agir com esse sentimento negativo, o que não é bom. Nós sempre antecipamos tudo, não é? Portanto, o reclamão é o tipo de pessoa que obtém energia a partir das reclamações e das frustrações que descarrega no outro. O outro tipo é o sanguessuga. O sanguessuga também é interessante. Ele sempre precisa de algo, como eu digo aí, de alguma coisa, de uma sugestão, de uma informação, qualquer coisa ele está precisando. É com ele mesmo ali que ele está precisando, né? Então ele vive num estado de eterna necessidade e as conversas sempre giram em torno dele.
Sempre, sempre. Ele não dá oportunidade de você falar. E você começa a contar um fato, ele passa logo para o lado, mas olha, comigo aconteceu isso, aí toma conta da conversa e não deixa mais o outro falar. Existe um outro tipo que é o crítico. O crítico, com suas constantes repreensões, ele faz as pessoas sentirem-se péssimas, desconfortáveis, temerosas, expondo-as ao ridículo na frente dos outros. O crítico é uma pessoa muito perigosa, porque ele não tem consciência de limite. E o pior, quando ele termina, ele ainda pede desculpa e diz: olha, você me desculpa, mas eu estou lhe dizendo isso, mas é para o seu bem, viu? Sempre a gente ouve isto, né? Depois que ele descarregou tudo, botou defeito em tudo, no final, isso que eu lhe falei é para o seu bem, não é para o seu mal. Você me desculpa. É algo que nós também temos que pensar, porque muitas vezes nós agimos dessa maneira. Existe o outro que é o do contra. Ele ameniza ou desafia qualquer coisa que se diga. Não adianta você chegar e contar um fato para ele, ele diz que não é bem assim, ele nega, ele nem toma, nem sabe o que ele está falando, mas ele vai sempre do contra. Ele tem sempre razão, não adianta você tentar colocar os pontos de vista, e é interessante que a gente percebe isso muito nessa pessoa que ela age do contra. Em aulas, muitas vezes, mesmo na casa espírita, eu encontrei muitos desse tipo de situação. E a gente tem que saber como contornar para também não ferir o outro, porque, como eu disse, às vezes há um problema psicológico, não é? Mas ele encontra falhas em qualquer posição ou opinião. É cansativo manter uma conversa com ele. Não há diálogo, apenas monólogo. Nossa tarefa, ouvi-lo. A única coisa que nós podemos fazer, somente ouvir. Porque ele vai ser, se você disser qualquer coisa, ele vai ser sempre do contra. Você diz: não, mas olha, eu gosto do fulano, eu assisti uma palestra dele, assim e tal. Mas olha, ele deixa a desejar por causa disso. Ele vai botando logo os defeitos, sem conhecer, sem analisar as pessoas. Um outro que é muito do nosso gosto é a fofoca. Nós adoramos isso, né? Muitas vezes nós nem nos damos conta de que não é legal, mas a gente quer saber, né? Passa o tempo todo falando dos outros pelas costas. Ele vem, eu lembro bem, logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha um cabeleireiro, e ele era muito amigo de um cantor de samba, que agora me falhou o nome dele, já falecido, mas era interessante a gente ver a personalidade da pessoa. Eles eram amigos. Meu Deus do céu. Emílio Santiago, na hora. E quando o Emílio sempre vivia por aqui, e eu presenciei isso. O Emílio aparecia lá longe, ele estava aqui, cuidando da cabeça das pessoas. Aí ele olha, lá vem, aí ele olha. Falava mal do cara que só. Quando ele abria a porta, ele se derretia. Ah, meu amigo, não sei o quê. Quer dizer, para você ver como é que as pessoas agem, não é? Não tá nem percebendo que está fazendo mal para si próprio, para o outro amigo também. Infelizmente, o outro não estava sabendo, muitas vezes confia naquele e acha que é um amigo, mas na verdade não é. Mas é interessante a gente observar, né? Ele usa fatos que acontecem em qualquer lugar e aumenta sempre. Vem uma história qualquer, ele logo distorce e aumenta.
Vê um acidente, olha, morreu logo 10 ali, muitas vezes não morreu ninguém. Mas ele tem o prazer de fazer isto, né? Ele transforma tudo em escândalo. Gera enorme insegurança na relação que mantém com os outros, independentemente de perceber isso ou não, foi o que eu falei. Muitas vezes nem percebe que ele está fazendo daquela maneira, na frente dos outros. Os outros estão vendo que ele está agindo daquela maneira, mas ele nem percebe. Portanto, ele extrai energia daqueles que o cercam. E nós vivemos hoje cercados dessa fofoca, né? A televisão vive uma era de ouro disso. Ela tem programas específicos, não só aqui, vocês assistem alguns programas daqui, como no Brasil também. Programas de fofoca, de cuidar da vida alheia. E olha, é palmas e mais palmas para os apresentadores. Todo mundo assiste, todo mundo vive ligado naquilo para saber o que aconteceu com as pessoas. Então nós perdemos um tempo precioso, um tempo enorme com isso. Os programas debatem a intimidade alheia, disputam como nunca a atenção de um público ávido por saber das intrigas. A gente quer saber da intriga, o que aconteceu. E a gente vai se envolvendo nisso. Sempre foi assim, mas a inclusão de redes sociais e flagras de celulares nessa equação, o leva e traz da vida alheia, só faz crescer. É impressionante isso, esse leva e traz. Se a gente abre uma página qualquer na internet, está lá as fofocas todas, dando importância, porque a fulana pintou o cabelo de prateado, porque o outro fez não sei o quê, porque o outro botou silicone. Então a gente quer saber isso. E não engrandece, não traz nada demais. Mas faz parte dessa humanidade que ainda está evoluindo, que ainda está caminhando. Então nós ainda temos esses defeitos, ainda vamos conviver com eles. Não significa que ninguém amanhã vai deixar de fazer isso, não estou com essa intenção. É apenas analisando como é que nós nos envolvemos devido ainda a esse nosso pouco evoluir. E para concluir, o ideal é ter relacionamentos de qualidade com pessoas que toquem nosso coração, que nos incentivam, que constantemente nos desafiam a ser melhor, que nos ajudem em nossos objetivos como verdadeiras fontes de inspiração. Como eu disse, não nos esqueçamos de nos autoanalisar, porque muitas vezes nós estamos criticando o outro, mas a gente não está olhando para dentro da gente. Então a gente sempre precisa parar um pouquinho, porque é muito mais difícil nós nos avaliarmos do que avaliarmos os outros, reconhecendo nossos defeitos, procurando, portanto, nos melhorar. Afinal, também podemos estar sendo um vampirão e sempre dá tempo para mudar. Sejamos mais reservados sobre nossa vida pessoal e nossas fragilidades emocionais. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, se a gente se perguntar, o que adiantou eu falar tanto da minha vida para aquela pessoa? Uma pessoa, muitas vezes, que não vai nos trazer nada de volta, não vai nos ajudar. E a gente tem esse hábito, a gente gosta muito, logo no primeiro relacionamento que a gente já quer falar direto da nossa vida e das nossas fragilidades emocionais. A gente precisa falar sim, mas falar com pessoas que realmente possam nos ajudar, possam nos dar algo de volta, para que nós possamos melhorar, possamos sair mais fortes. Mas a gente precisa olhar muito para esse lado que a gente age com muita facilidade e falando logo das nossas intimidades. Escolhamos, portanto, os amigos que nos deem orgulho de termos conhecido, pessoas que admiramos, que nos respeitam e que fazem nosso dia a dia um pouco mais brilhante simplesmente por estarem nele. Não esqueçamos que a vida é muito curta para perdermos tempo com pessoas
que sugam nossa felicidade. Muito obrigado e que a paz do Mestre esteja em nossos corações. E para as mamães, um grande abraço e um feliz dia no domingo. Obrigado.